Olá pessoal, vou resolver com vocês a tarefa do módulo 14, setor 222 do professor Guilherme. Essa primeira questão, que é a questão número 4, mas da sua lista é a questão número 1, ele pede o vetor que representa a direção e o sentido da aceleração vetorial média. Então ele me deu aqui a velocidade no instante zero, ele quer saber após 45 segundos como que é a aceleração vetorial média. Primeiro vamos desenhar como seria a velocidade, o vetor velocidade, nesses instantes aqui. Então, como dá uma volta a cada 60 segundos, eu dividi em 4, tá certo? O que vai ser de interesse? O instante zero, que é o início, e 45 segundos após, assim. Bom, ele pede a aceleração vetorial. Aceleração vetorial é calculada assim, ΔV por ΔT. Beleza. Só como que eu vou achar o vetor ΔV? Bom, é só fazer a velocidade final menos a velocidade inicial, uma subtração vetorial. Só como que eu faço subtração vetorial? É só fazer mais e colocar o segundo termo com o sinal trocado. Mas espera aí, o que é colocar menos VI? É só você colocar o VI, que é a velocidade inicial, com o sinal trocado. A hora que aparece menos é só você inverter o sentido, tá certo? É só você trocar o sentido. Então vamos fazer uma soma vetorial da velocidade final com a velocidade inicial com sentido ao contrário. Então tá aqui, velocidade final. E eu vou somar vetorialmente a velocidade inicial, que é esta, só que com o sentido invertido. Tá aqui. E aí soma vetorial do início do primeiro ao final do último. Então, peraí. Se o vetor ΔV tem essa direção e esse sentido, o vetor aceleração também vai ter. É a alternativa E. Ok? Próxima questão é a questão número 5, que na sua lista é a questão 6. Ele me diz que o módulo da velocidade se mantém o mesmo. Então, ele tinha uma velocidade V1, que vale 100, e depois tem uma velocidade V2, que também vale 100. Só que a direção e o sentido mudou. Ele está pedindo a intensidade de ΔV. Bom, como é que vai se fazer? ΔV é a velocidade final, que é V2, menos a inicial, que é V1. Vou ter que fazer uma subtração vetorial. Beleza. Só como que eu vou fazer subtração vetorial? É só fazer uma soma com V1 com sinal trocado. E o que é menos V1? Menos V1 é o V1, só que no sentido contrário. Então vamos lá. V2 está aqui. Aí eu vou colocar agora o V1, só que com sentido trocado. E veja, o ângulo entre essas duas direções é 30 graus. Aí eu vou fazer a regra do paralelogramo, tá certo? E aí eu descubro que esse daqui é o vetor ΔV. Tudo bem? Bom, mas eu estou interessado no valor dele, na intensidade dele. Como que eu vou fazer? Eu vou usar a lei dos cossenos. Então, ΔV ao quadrado, V1 ao quadrado, porque a intensidade de V1 e menos V1 é a mesma, certo? Ele só tem o sentido trocado. V1 ao quadrado, mais V2 ao quadrado, mais duas vezes V1 vezes V2, vezes o cosseno de 30. Agora vamos colocar os valores aí. V1 vale 100, V2 também vale 100. V1 vale 100, V2 vale 100 e cosseno de 30 é raiz de 3 sobre 2. Beleza. Aí eu posso cortar esse 2 com esse 2, 100 vezes 100 dá 100 ao quadrado. 100 ao quadrado mais 100 ao quadrado dá 2 vezes 100 ao quadrado. Eu posso colocar 100 ao quadrado em evidência. Fica assim. E aí, para finalizar, basta eu tirar a raiz de todo mundo. A hora que eu tiro a raiz de todo mundo, a gente descobre que ΔV vai ter essa intensidade aí. Beleza? Próxima questão é a questão número 7, que na sua lista é a questão número 2. Ele fala que tem uma bolinha que vai colidir elasticamente e aí
a velocidade dela vai mudar apenas o sentido após o choque, tá certo? Então ela estaria andando em um sentido, bateu com a parede e vai voltar no sentido contrário. Como é uma colisão elástica, não vai ter mudança no valor da velocidade. Então ela vinha com um valor de velocidade, ela vai voltar com esse mesmo valor de velocidade. Beleza. Então vamos desenhar. Ela estava num sentido, bateu e agora vai estar no sentido contrário, ok? E com o mesmo valor. Ele quer o módulo da variação da velocidade. Variação da velocidade é só fazer a velocidade final menos a velocidade inicial. Mas como que eu vou fazer isso? É só somar e inverter o sinal aqui da velocidade inicial. E o que é inverter o sinal da velocidade inicial? É inverter o sentido. Então eu vou ter que somar vetorialmente a velocidade final com a velocidade inicial no sentido contrário, ok? Vamos lá? Está aqui a velocidade final, eu vou somar vetorialmente com a velocidade inicial, só que com sentido trocado. Está aqui, ó. Está aqui a velocidade inicial no sentido trocado. Era v, inverti o sentido, ficou menos v, ok? Somei vetorialmente, pontinha de um no rabinho do outro. E aí, como que é a soma vetorial? Do início do primeiro ao final do último. Tá aqui, ó. Esse é o meu vetor ΔV. Tá certo? E aí, quanto que ele vai valer? Ele vai valer 2V. Alternativa A. Ok? Tá aqui. A intensidade dele vai ser 2V, que dá a alternativa A. Questão número 10, que é a questão 3 da sua lista. Ele fala que no instante T1, a velocidade apresenta essa direção, esse sentido e esse valor. E no instante T2, ela apresenta essa direção, esse sentido e este valor. Ele pede a aceleração vetorial média. Vamos lá. A primeira coisa é, eu sei que a velocidade V2 vale 2 metros por segundo. Isso ele me deu. Então a primeira coisa que eu vou ter que descobrir é quanto vale a velocidade V1. Bom, V2 eu já sei que vale 2. Então cada quadradinho representa 1 metro por segundo. Se você perceber, a velocidade V1 ela é a diagonal de um quadrado de lado 2. Ela é a diagonal de um quadrado de lado 2. E se ela é a diagonal de um quadrado de lado 2, ela vai valer 2 raiz de 2. Tá certo? Porque ela é a diagonal de um quadrado de lado 2. Então vai valer 2 raiz de 2 metros por segundo. Beleza. Ele quer a aceleração vetorial média. Só que para eu calcular a aceleração vetorial média, eu preciso da variação da velocidade. Preciso do vetor ΔV. Beleza. Como que eu vou calcular? É só fazer velocidade final menos a velocidade inicial. Bom, então eu tenho que fazer aquele mesmo processo. Como que eu vou subtrair? É só fazer uma soma vetorial da velocidade final com a velocidade inicial negativa. Mas o que é um vetor com esse negativo na frente? É só inverter o sentido. Então eu vou ter que somar vetorialmente V2 com V1 no sentido contrário. Então tá bom. V2 e agora eu vou colocar V1 no sentido contrário. Se você fizer no quadriculado certinho, você vai descobrir que esse ΔV tem exatamente 2 quadrados. Se o ΔV tem exatamente 2 quadrados, ele vale 2 metros por segundo. Beleza? Bom, como que eu calculo a aceleração? ΔV por ΔT. ΔV, acabamos de calcular, vale 2. E do instante 2 para o instante 6, passaram-se 4 segundos. Então o intervalo de tempo foi 4 segundos, dando uma aceleração de meio metro por segundo ao quadrado. Ok? Próxima questão
é a questão número 11 e da sua lista é a questão 4. Ele fala que tem um objeto em movimento circular uniforme com velocidade de 3. Estava nessa posição, agora está nessa posição. Ele quer a aceleração escalar e a aceleração vetorial. Bom, vamos pensar algumas coisas. Como está num movimento circular uniforme, ele não está nem ficando mais rápido, nem ficando mais devagar. Se ele não está ficando nem mais rápido, nem mais devagar, eu não tenho mudança no valor da velocidade. Se eu não tenho mudança no valor da velocidade, a aceleração escalar vale 0. Beleza? Agora, a aceleração vetorial vai ser um outro procedimento. Ok? Vamos ver aqui. Bom, para calcular a aceleração vetorial, eu tenho que ter o ΔV, que é só fazer a velocidade final menos a inicial. Mas como que eu faço final menos inicial? É só somar com a velocidade inicial no sentido contrário. Então vamos fazer isso. Velocidade final, que é a V2, eu vou somar vetorialmente com a velocidade inicial V1 com o sentido trocado. Tá aqui. E aí, ó, do início do primeiro ao final do último. Tá aqui o ΔV. Bom, mas como que eu descubro o valor de ΔV? É só você aplicar um Pitágoras. Isso vale 3 e isso vale 3. ΔV ao quadrado, V1 ao quadrado, mais V2 ao quadrado. ΔV dá 3 raiz de 2. Bom, só que ele quer a aceleração. Então é só fazer ΔV por ΔT. ΔV é 3 raiz de 2. E o ΔT, o intervalo de tempo, foi 3 segundos. Corta os 3, dá que a aceleração vale raiz de 2 metros por segundo ao quadrado. Ok? E a questão número 12, que na sua lista é a questão número 5, ele fala que a partícula estava se movimentando para a direita com uma velocidade de 12 e depois de um certo intervalo de tempo, ela está se movimentando verticalmente para baixo, ok? Com uma velocidade de 16. Vamos desenhar isso? Estava para a direita com 12 e agora está para baixo com 16. Ele quer o vetor ΔV. Vamos lá? ΔV é a velocidade final menos a velocidade inicial. Só que como que eu faço isso? É só fazer uma soma com a velocidade inicial no sentido trocado. Então vamos fazer isso. Está aqui a velocidade final. Está aqui. Eu vou somar vetorialmente com a inicial no sentido trocado. Sentido invertido. Está aqui. Era para lá, agora está para cá. E aí, ó, do início do primeiro ao final do último. Está aqui o ΔV. Aplica Pitágoras. Descobrimos que ΔV vale 20 metros por segundo, alternativa C.